Sim. E como é que a gente consegue, portanto, fazer esta discriminação e determinar que efetivamente este seja de boa fé, este de má fé? Se já estão lá infiltrados, como é que a gente discrimina, Vânia? Obrigada. Bem, é uma pergunta muito pertinente. Para nós podermos descobrir quem é quem não é quem, é que nós, em cada setor da polícia, nós temos lá chefes de brigada, chefes de postos, temos depois o comandante-geral, temos cada chefe, eu penso que conhece o seu pessoal. Então, se cada chefe conhece o seu pessoal, claramente que há de ver que, olha, o João não estava aqui, nunca esteve. Há sempre uma cara estranha no meio de algo. Imagina nós lançarmos muitos doces no chão, cor-de-rosas. Se aparecer um doce verde, nós certamente saberemos que este doce não é daqui. O que precisamos fazer é um rastreio lógico para perceber de onde é que veio este doce, porque este doce não caiu do céu, este polícia não caiu do céu. Certamente que teve um caminho para entrar. Então, é a partir daí onde entra a questão da corrupção. E se nós formos a perceber, a corrupção vai começar nestes moldes. E se formos a perceber, há aí sempre um meio termo que se julga, porque alguém pode aparecer e diz, olha, eu sei manipular a arma, eu sei fazer isto e aquilo. Então a pessoa começa a pensar, ok, se fulano diz que sabe manipular a arma, consegue as táticas da polícia, por que ele não pode nos dar um 20 mil ou um 30 mil e lhe colocarmos lá? O que a Vânia está a dizer é que os polícias bandidos, se me permitir o termo, são aqueles que, na verdade, pagaram algum suborno ou entraram de forma irregular à corporação. Aquele jovem que foi fazer a inscrição usando não a porta de cavalo, mas os meios convencionais, ilegais, este jovem é um bom polícia. Será isso que está a tentar dizer? Eu penso que sim, Clemente, porque a partir do momento em que aquele jovem vai submeter a candidatura, é porque ele tem um espírito patriótico dentro dele. Então, ele vai lá com aquela consciência de eu não posso perpetrar o mal porque eu estou aqui para defender um povo, estou aqui para defender uma sociedade. Certo. Tanto é que ele faz de tudo e mais um pouco, de tudo mais um pouco, o que seria? Submete os papéis certos para entrar, é qualificado mediante a altura, estatura do corpo e alguns pressupostos que eu não sei quais são para incorporar na polícia. Então, aqueles que certamente não têm esses todos aparatos que a polícia exige, são esses que acabam se infiltrando e pagam um certo valor que não sabemos. Mas quem é que permite esta infiltração? Porque suponhamos que estamos a falar de um quintal de uma casa, ou podemos usar a sua ou a minha residência como um mero exemplo, até existirem crianças, portanto, não autorizadas no meu quintal, de alguma forma eu vou anuir, eu vou consentir que elas lá estejam, porque a partir do momento que eu me apercebo, é fácil descorraçá-las. Então eu pergunto na polícia, quem é que estaria a beneficiar esta presença indesejada de agentes infiltrados, como disse na sua dissertação? Bem, eu penso que na polícia há um irmão mais velho lá dentro que não quer deixar as pastas e acaba sujando a boa imagem que a polícia tem. Okay. Nós até podemos ouvir... A polícia tem uma boa imagem? Sim, para mim tem, porque desde que eu me conheço como cidadã até hoje, nunca vi um polícia a me abordar mal. Eles sempre pautam pelo diálogo e pelo bom senso. E é isto que faz com que eu veja a polícia com uma imagem muito assim, bonita, a zelar. Certo. Então, dentro da corporação, eu creio que existe alguém ou um certo grupo de pessoas mais velhas que não querem largar as pastas e acabam usando a boa imagem que a polícia tem. Nós até podemos ouvir Clemente, telespectador nos mercados. Quem é culpado é comandante em chefe, quem é culpado é comandante geral, Muitas vezes essas pessoas só são culpadas porque em algum momento dirigem aquela marcha toda. Mas eles se calhar nem sabem e nem se beneficiam desses todos os dinheiros que são cobrados na polícia. Mas há um certo grupo que está ali a controlar entradas e saídas dos papéis da polícia. São esses, eu penso que acabam atropelando aquilo que é o bom senso que a polícia traz para nós a cada dia. E nesta situação, Vânia Cavell, das mortes, como estancar este cenário? Porque, pese embora tenhamos muitos dos nossos irmãos mais novos, primos, que estão nesta corrida desenfreada para se tornarem polícias, nesta abertura que houve agora para a ida a Matalan, mas sabemos que, no fundo, não é de coração que eles o fazem, é uma espécie de tentar fintar o desemprego que está em alta no nosso país. Na verdade, os nossos irmãos mais novos, os nossos primos, estão com medo
devido a estas mortes que acompanhamos, do Mosquito, Zandamela, um abraço às famílias enlutadas, mas na sua ótica, o que exatamente é que estaria por detrás de tudo isso? Bem, muito obrigada, Clemente Carlos. Aqui são muitas suposições que nós, como sociedade civil, acabamos levantando. Ok. O que estaria por detrás da morte de cada polícia, porque em algum momento dá medo. Até eu, se quisesse me inscrever para matar lá este ano... Nunca se sentiu tentada, Vânia, em ser polícia? Já me senti E tentada agora, com várias estes vezes. acontecimentos, ainda sente a mesma vontade? Eu tive algumas reticências porque eu não sei o que pode acontecer amanhã, porque acabamos pensando o que leva aqueles polícias a serem mortos, qual é o erro que eles cometeram. O medo falou mais alto, Vânia. Não percebi? O medo falou mais alto. Sim, falou mais alto, tanto é que eu tive reticências e não entrei mesmo, mas se um dia Deus me iluminar novamente, eu poderei entrar depois do medo desaparecer. Certo. Porque, Aconselharia um irmão, uma irmã hoje que tivesse a mesma vontade? bem, eu aconselharia perguntando qual é o propósito de vida daquele indivíduo, porque muitas vezes, Clemente, nós gostamos muito de romantizar as coisas. Há pessoas que entram na polícia não porque é sonho, não porque é propósito de vida deles, mas é porque Clemente entrou, Vânia entrou, eu também vou entrar, quero sentir o que eles sentem. Muitas vezes não podemos entrar numa instituição, numa corporação, porque fulano entrou, eu também quero sentir o que sentiu. Não. Nós temos que entrar mediante o nosso propósito de vida, o que Deus diz acerca de nós. Então é isso que vai nos fazer nós conseguirmos dominar na esfera do domínio do nosso próprio, passo a repetição. Indo mesmo à questão que estaria por detrás destas mortes, eu claramente não sei. Porque Certo. nós estamos a dizer que são polícias que defendiam a pátria, são polícias que defendiam a sociedade. Então, se hoje são mortos brutalmente, eu penso que existem assassinos em série no nosso país que nem nós estamos a conseguir ver quem são. Se calhar são pessoas que comem conosco, andam conosco, se dizem ser nossos amigos e quando nos vê, a ascender para um cargo, um nível maior, sentem-se ameaçados. Eu acredito que aqueles jovens que foram mortos se calhar tinham inimigos que nem fazem parte da polícia, fazem parte da sociedade ou fazem parte do grupo de amigos que tem, porque cada pessoa, Clemente, eu acredito que quando nasce, cresce e desenvolve, cada um escolhe o limite e o caminho que quer trilhar. Então, as pessoas que assassinaram esses polícias, que têm cometido assassinatos, não são pessoas meramente da corporação. Certo. Yeah. Vânia, não sei se os colegas já têm aqui, portanto, a carta do dia do jornal A Carta, portanto, que fazíamos menção e que traz-nos esta imagem deste mesmo cenário que há pouco estivemos aqui a nos debruçar. Mas também, caso não tenha, acredito que já falamos demasiado sobre este assunto em particular, podemos passar então para outra temática, esta que deu início ao nosso programa. O Wilker Dias, subejamente conhecido, ativista político, ele mesmo é um político e que espero que ele permita-me esta designação, mas de alguma forma tem deixado aqui contribuições válidas no âmbito político e fez aqui uma observação sobre o jovem Banana por Talento, jovem este que está numa aventura, numa digressão no país inteiro, de Maputo a Cabo Delgado. Compreendemos nós que Cabo Delgado está a viver um momento bastante sensível, todavia Banana por Talento não se intimidou, arriscou na nossa famosa Estrada Nacional número 1, nas condições que apresenta, e seguiu nesta viagem até certo modo perigosa. Na sua ótica, enquanto jovem, como é que olha a esta aventura de Banana por Talento? Seria necessariamente uma distração dos políticos ou dos partidos políticos para com os assuntos macros que o país está a viver, os assuntos mais, vamos dizer, mais importantes, não que esta viagem não seja importante. Eu falo no sentido macro, no sentido dos assuntos que estão na ordem do dia, tal como, por exemplo, o aumento dos 49%, que o Wilker Dias denuncia como uma espécie de eclipse que se vai criando para distrair aquela que é, portanto, aquelas que são as situações mais pontuais. Temos a situação dos 49 meticais do aumento, temos a viagem do presidente Chapo para os Estados Unidos com 98 pessoas, temos ainda questões de terrorismo, o rapto que ainda não foram cá esclarecidas, as mortes que há pouco tempo nos debruçamos. São vários assuntos que são considerados, portanto, na ordem do dia, Vânia, mas que foram relegados a segundo plano e estamos todos atentos nesta viagem de Banana por Talento numa motorizada de baixa cilindrada, são apenas 50 cilindradas. Na sua ótica, é uma aventura comum? É uma sagacidade do próprio jovem? Ou é necessariamente um instrumento político para a distração? Como é que vê?
Muito obrigada, Clemente Carlos. Eu, desde já, parabenizo o Wilker Dias pelo excelente trabalho que tem prestado à sociedade moçambicana. E, não obstante ao supradito, quero aqui ressaltar uma coisa. O que o jovem Banana por Talento está a fazer, eu penso, na minha humilde opinião, que não é algo que os políticos organizaram e Certo. simplesmente disseram vai e faça. Eu acho que nós temos que parar de culpar tudo ao governo, seja do dia ou o governo que vem. Nós temos que parar, porque nós temos muito essa mania. O país não anda, é o governo. Não há emprego, é o governo. E nós nos esquecemos que nem todos já vemos de caber no governo. Mas indo mesmo a esta explanação, o que o Banana está a fazer, eu penso que são mais questões emocionais, questões da juventude. Ele ainda é jovem, eu penso que ele não tem 25 anos de idade e ele quer aproveitar a juventude dele fazendo e arriscando-se de todas as formas, porque eu penso que ele, como jovem, ele manuseia muito bem as redes sociais. Ele tem visto americanos a fazerem isso em filmes, então eu penso que ele quis tirar o Netflix do celular e colocar na realidade moçambicana. Certo. Então, como nós somos daqueles que tudo culpamos ao governo, acabamos de dizer, não, ele foi pago pelos políticos, por isso está a fazer essa encenação para nos distrair. Mas os políticos, em algum momento, aparecem a ovacioná-lo, a receberem-no, portanto, nos diversos distritos por onde passa. Seria este também um aproveitamento político ou seria uma espécie de comparticipação de entidades governamentais neste tipo de iniciativas? Como é que vê? Eu penso que seja com participação, Clemente, porque é um filho nosso que saiu de Maputo e está a ir para uma outra província. Certo. Ele não vai sair da minha casa para a casa do meu tio não lhe abraçar, só lhe olhar simplesmente porque é sobrinho, passa, não. Okay. O governo está ali para lhe abraçar, dizendo, olha, jovem, estamos contigo, o que você fez, nem nós, os mais velhos, nunca fizemos, então avança, se é esse teu sonho, se achas que com isso vais alcançar alguma coisa, alcança. E ele está a alcançar a fama, a visibilidade. Eu penso que nós devemos olhar isso com motivação e como quem diz, olha, se ele fez, eu também, porque ele, Clemente, caso formos a perceber, ele veio despertar a nós jovens que não podemos ficar na zona de conforto. Okay. Se eu fiz o que eu fiz, vocês também podem fazer muito mais. Então, eu não vejo aqui nenhuma distração, porque a mim em particular não me está a distrair. Eu estou tão focada nos meus estudos, naquilo que eu estou a fazer e não me deixo abalar. Essa coisa de distração é mais para pessoas que em algum momento não têm nada a fazer, só ficam a pegar um celular e a obsessão deles é rede social. O que é que hoje vai se dizer? O que é que não sei o que? Então, eu penso que dizer que é distração política, estaremos a entrar num erro em que depois não teremos como fundamentar. Eu penso que nós podemos abraçar isso como alguém que teve coragem e está a fazer aquilo que muitos de nós ainda não conseguimos fazer. A Vânia falou aqui de motivação. Eu vejo um comentário ali no Facebook de alguém que diz que a Vânia diz que a culpa não é do governo quando não há empregos no país. E alguém questionava de quem é a culpa. Eu posso transformar esta pergunta em como é que um jovem desempregado pode se reinventar num país com falta de emprego como o nosso? Muito obrigada, Clemente Carlos. É o seguinte, jovens, em algum momento eles podem não me entender porque eu tenho uma linhagem diferente, porque eu venho bebendo de um apóstolo que tem me ensinado como descobrir seu propósito de vida. Tem usado a questão da fé para lutar contra as peripécias da vida? Exatamente, sim. Qual é a motivação que deixa para nós outros? Bem, é assim, jovem, caro telespectador, tu nasceste e cresceste numa sociedade em que a cada dia também iam nascendo e crescendo outras pessoas. Se tu vais à escola, estudas, procure primeira coisa a fazer um curso que está alinhado àquilo que te traz satisfação. Okay. Para si mesmo no governo não tiver espaço para você entrar, você saber se reinventar. Porque eu digo, Clemente Carlos, podemos ser muitos e no estado ter 1000 vagas, não havemos de entrar todos. Nem todos havemos de conseguir. Então, use daquilo que Deus te deu, porque temos aquele pressuposto, vou fugir um pouco só em um minuto. Temos emprego, temos trabalho. Emprego é aquilo que vão te dar com alguém, mas trabalho é aquilo que tu nasces com ele. Então, este trabalho que Deus te deu, levante e vê, estude primeiro o mercado do teu bairro. O que é que não tem na minha zona que se eu fizer vai trazer satisfação para aquela sociedade? E a partir disso você vai se reinventando e vai fazer. Porque culpar o governo nós já vemos de culpar dia após dia.
Eu mesma que estou aqui não trabalho no Estado, mas como eu sou jurista e tenho uma mente livre, graças a Deus, procuro me reinventar a cada dia, fazendo aquele empreendimento, fazendo aquele business, fazendo isto e aquela coisa. Então é isto que vai me motivando a cada dia e a descoberta do meu propósito é que está a me alinhar eu a seguir no trajeto certo. Muito obrigado, Vânia, pela sua participação aqui no Faça Seu Juízo, o espaço da TTV, em que fazemos análises dos factos que marcam a atualidade do dia, da semana e também do mês. Como já sabe, eu sou Clemente Carlos, é sempre um prazer estar consigo. Aliás, porque de facto é um prazer estar consigo, vamos também pedir aqui a nossa realização, a disponibilização do nosso terminal telefónico